Oi, eu sou Camila, da Sweet Soft Confeitaria Afetiva e bem-vindo ao segundo dia do aquecimento Desvendando Buttercream, que é um evento pré-lançamento do curso Desvendando Buttercream Imersão Online. E nesse evento eu já fiz no primeiro dia massa e recheios e hoje eu vou fazer o Buttercream tão esperado por todo mundo. Vou colorir esse buttercream e montar os bolos que vão ser usados para fazer esse bolo de 2 andares que eu vou decorar para vocês agora no terceiro dia. Então, o que eu posso falar do buttercream? O buttercream é uma cobertura bem antiga, na verdade, só que o que era mais difundido sobre ele? O buttercream americano. Tanto que a maioria das vezes que a gente fala, buttercream, a pessoa já remete direto àquele buttercream americano que é mais áspero, é muito doce, porque ele é basicamente açúcar de confeiteiro, manteiga e algumas receitas botam leite ou creme de leite para deixar ele um pouco mais cremoso por conta dessa parte áspera dele, do açúcar, né? Mas não é esse o buttercream. Existem outros tipos de buttercream além do buttercream de merengue, que é o que está sendo mais difundido agora. Tem o Ermine, que é a base de mingau, tem o Shine, que é a base de chantilly, açúcar impalpável, tem o Gloss, tem o alemão ele é a base de creme de confeiteiro. Então assim, existem inúmeras receitas diferentes com resultados diferentes, mas aqui e na Sweet Soft só tem lugar pro buttercream de merengue. E também tem o buttercream francês, que ele é feito à base de pâté à bombe, que é uma mistura, digamos, de ovos inteiros para fazer esse creme. Ao invés de levar os ovos no caso os ovos não, né? As claras direto na batedeira ou no fogo com açúcar, ele é feito com ovos inteiros, mas ele é um pouco mais sensível. E eu sou daqui do Rio de Janeiro, então eu não costumo usar o francês. Agora, eu tenho por costume utilizar em 90% das vezes o suíço, de merengue suíço, e os outros 10% o de merengue italiano, mas é uma questão de gosto. Eu realmente prefiro o suíço, eu acho ele mais cremoso. O italiano, ele é sim cremoso, mas eu acho que ele tem uma textura um pouco mais leve, apesar de ser, digamos, mais... Ele tem mais resistência, a verdade é essa, ele tem um pouco mais de resistência do que o suíço, mas o suíço é assim, o meu escolhido, é o meu queridinho, então é ele que eu vou fazer pra você. O que eu posso falar sobre o buttercream? Primeiro de tudo, tenha todos os seus utensílios muito limpos, sem resquício de gordura, porque a gordura ela é uma inimiga direta do merengue. O merengue não monta se o seu recipiente estiver sujo de gordura. Então a primeira dica é a dica básica de ouro. Segunda coisa, quando você for levar isso ao fogo, seja o suíço que eu vou fazer aqui, seja o italiano, o ideal é que você use um termômetro. Esse termômetro, ele é super barato de comprar, então não é uma coisa que vai onerar muito, ai meu Deus, é muito complicado, não, é super tranquilo de achar e ele não é caro, ele é em torno de R$30, então é um investimento bom que você vai usar muito. O suíço, você ainda consegue saber o ponto dele com técnica, no dedinho, esfregando essa mistura para saber se os grãos de açúcar dissolveram. Agora, o italiano, ele é um pouco mais complicado, porque ele é feito à base de uma calda de açúcar, né, de água e açúcar. E ela tem que chegar a uma determinada temperatura para você poder misturar nas suas claras em neve. Só que essa temperatura é um negócio que é mais complicado você, assim, descobrir a olho nu, digamos, porque as caldas de açúcar, elas têm inúmeros pontos diferentes. Esse seria um ponto de fio fraco. Mas caraca, como é que uma pessoa que praticamente nunca mexeu com isso, nunca teve contato, vai saber exatamente que está no ponto certo, na temperatura certa, e isso faz toda a diferença na hora de montar o seu merengue. Então, bem específico do italiano, é muito aconselhável você ter um termômetro.
Vamos ver, eu tô até lendo aqui porque são muitas coisas. Vamos lá. Eu fiz o meu merengue e botei a minha manteiga e tudo mais e talhou. O que acontece? Qual é o processo aqui, o procedimento aqui? Você tem que acrescentar esta manteiga no seu merengue quando ele estiver frio. Não pode ser quente. Da mesma forma que o ponto da manteiga é muito importante. Ela tem que estar em ponto de pomada, que é esse ponto que está aqui, ó. É macia, ela não é derretida. Ela não é dura, ela não é derretida. Ela fica macia, exatamente como o nome diz, é um ponto de pomada. Agora, se você acrescenta essa manteiga gelada, se você acrescenta essa manteiga no merengue que ele está muito quente, isso vai dar problemas. Talhar vem diretamente da sua manteiga gelada. E o que você faz nesse caso? Continua batendo e batendo e batendo, que ele em um momento ele vai voltar à temperatura, né? Ele vai entrar na temperatura correta e vai dar o seu ponto perfeitamente. Se você adicionar a sua manteiga muito mole ou o seu merengue ainda estiver quente, isso vai deixar o seu buttercream mole. E não é isso que a gente quer. A gente não quer um buttercream mole, ele fica cremoso, ele não fica mole. Você pode pegar o seu bowl com toda a sua cobertura, de preferência bota o batedor junto também e bota na geladeira por um tempo. Porque aí ele vai gelar um pouco mais, vai esfriar essa preparação e aí você bate de novo e ele vai pegar o ponto correto dele. Então dá sempre para consertar esse tipo de coisa. O que fica difícil de consertar é se o seu merengue não firma por conta de resquício de gema na sua clara. Isso é muito importante, não pode cair gema na sua clara. Então sempre separe a gema da clara num recipientezinho, separa. Tem a clara? Bota num outro pote. Quebra outro ovo, põe no outro pote. Para não acontecer de você, sei lá, já tá no penúltimo ovo e aí cai um pouco de gema e você tem que descartar aquilo tudo. Então, assim, para o seu merengue ficar certinho, ficar bonitinho, você tem que seguir procedimentos. Existem regras aqui nesse caso. Eu falo muito de, você faz da forma que preferir, escolhe, testa, mas algumas regras não tem como ser quebradas. Agora, sobre os ingredientes desse buttercream à base de merengue. É basicamente, tanto para o italiano quanto para o suíço, manteiga, açúcar e clara. A diferença entre os dois é que no italiano você leva açúcar e água ao fogo até formar essa calda, chegar na temperatura correta, em torno de 115 graus, e depois você leva isso para a sua batedeira, essa calda, e mistura as suas claras que já devem estar em ponto de clara em neve. E isso vai formar o seu merengue, onde aí você coloca a manteiga. Agora, o suíço, você leva uma mistura de claras e açúcar ao fogo, chega à temperatura, que é entre 65 e 72 graus, eu gosto muito de ficar entre 70 e 72, você leva essa mistura imediatamente para a batedeira, isso vai formar um merengue quando você bater e depois de frio adiciona a manteiga e o seu buttercream está pronto. A manteiga acho que é a rainha das perguntas que eu recebo, é sobre a manteiga. A manteiga, o ideal é que você observe alguns pontos dela. Primeiro, o ingrediente. O que é que está escrito lá na sua embalagem da manteiga de ingredientes? O ideal é que você tenha simplesmente creme de leite. Então, corre daquelas manteigas que tem conservantes, saborizantes, corantes e tudo mais, porque ela vai ter uma cor diferente, eu vou chegar nessa parte da cor, ela vai ter um sabor diferente, que eu também vou falar dele, e o ideal é que você trabalhe com uma manteiga bem pura, que tenha realmente só creme de leite na composição dela. Segundo, a questão da cor. Observe e escolha a manteiga mais clara que você encontrar. Então, quanto mais clara a sua manteiga, mais claro vai ser o seu buttercream. Se você faz ele com uma manteiga muito amarela, ele vai ficar bem mais amarelado. E se tem pessoas que curtem de transformar ele em branco, nossa, vai ser muito mais difícil você conseguir chegar numa tonalidade muito, muito clara com um buttercream que já é bem amarelado. Terceira coisa, odor.
observe e sinta, observe é ótimo, né? Que você não sente odor com o olho, mas sinta o cheiro dessa manteiga. Ah, não tenho como fazer isso no mercado, não tem como olhar cor, sabor, cheiro no mercado. Vai lá e compra um tabletinho de cada, um potinho de cada, porque não tem diferença entre pote e tablete, gente, é a mesma coisa, tá? Então compra um de cada, abre todas elas, compara as cores, sente o cheiro ali para ver o que tem um cheiro mais natural, um cheiro que tem algumas manteigas que tem cheiro de chulé. Assim, não é muito agradável, o Buttercream não fica legal. Eu já fiz alguns testes com algumas marcas e realmente não é muito bom não. Outra coisa é o gosto, que segue a mesma linha de raciocínio da cor, do cheiro. Escolha uma manteiga que tenha um gosto agradável. Tem umas manteigas que têm um gosto muito, muito forte. E isso vai influenciar no seu produto final, na sua cobertura final. Com relação a marcas, eu não gosto de falar muito de marcas porque pessoas de diversas partes do Brasil assistem o evento e tem manteiga em São Paulo que não tem no Rio, em Manaus que não tem, sei lá, no Rio Grande do Sul. Então, é muito difícil definir marca, mas assim, a que eu uso em 99% das vezes é a Itambé. Eu tenho um grande amor pela Itambé, eu acho ela uma manteiga perfeita. Mas a Batavo é muito boa, La Sereníssima, então assim, tem algumas mais caras, tem caras que nem valem a pena, mas o meu conselho pra você é: teste você mesmo, olha ali, sempre, inclusive que isso rende umas boas fotos para você postar no seu Instagram também, entendeu? Então, vamos lá para essa preparação. Aqui eu tenho açúcar refinado branco tradicional, mas você também pode utilizar outros tipos de açúcar. Você pode utilizar demerara, você pode utilizar mascavo, o cristal. O que vai acontecer, por exemplo, com o cristal, né, e o demerara em formato de cristal, é que ele vai demorar mais tempo para diluir. E o demerara, ele tem uma cor um pouquinho mais âmbar, né, um âmbar clarinho, digamos assim. O mascavo, ele rende um buttercream delicioso, com um gosto de, sei lá, de rapadura, um negócio meio caramelado. Ele rende um buttercream delicioso e numa cor meio café com leite. Então, o que vai acontecer com relação ao demerara e principalmente ao mascavo é que ele vai escurecer um pouco mais o seu buttercream. O mascavo, inclusive, vai escurecer bastante, mas você pode substituir sim. Aqui eu tenho as claras e eu vou colocar já aqui na panela. E aqui você encontra também as claras pasteurizadas, que são aquelas da caixinha, né? Eu não gosto muito daquelas claras, não. Elas são muito líquidas, aquilo parece um suco de clara, um negócio esquisito. Leva mais tempo para dar ponto também no seu merengue, mas caso você goste, você utilize, acha que vai ser melhor para a sua produção, não tem problema. Inclusive eu acho ela até mais cara do que você usar claras tradicionais ali recém-saídos do seu ovo. Mas você pode fazer essa substituição. E por último, antes de ligar aqui, a manteiga você também pode substituir, por exemplo, por manteiga sem lactose, que é aquela manteiga de mussarela de búfala, né? Manteiga de búfala, na verdade, que chama. Você pode usar manteiga com sal? Não deve, mas se você não encontrar sem sal, você pode. O que vai acontecer é que vai alterar levemente ali o gosto do seu buttercream. E terceira coisa, manteiga caseira. Manteiga caseira, inclusive essa aqui é uma manteiga caseira. Eu fiz essa manteiga a partir do creme de leite fresco. E você mega pode usar, fica delicioso, é um dos melhores buttercream que você vai ter, é o feito com manteiga caseira, tá? Então pode ter essas substituições para todos esses ingredientes. Então aqui, o que eu vou fazer? Mexer para misturar primeiro esse açúcar com as claras, para dar uma leve misturada inicial. E eu vou ligar o fogo no mínimo. Então eu tô aqui com uma panela numa boca pequena do meu fogão, na menor boca do meu fogão. No mínimo. Importante para você não cozinhar essas claras.
Porque se você cozinhar essas claras, assim, você pode sempre pegar e peneirar essa preparação para tirar os pedacinhos de clara cozida que vai ter aqui. Mas o ideal é que você não faça isso. E caso não dê certo, vai ter que descartar e começar do início. Isso aqui que eu vou fazer diretamente no fogo, você também pode fazer no banho-maria. Eu, como já estou acostumada a fazer direto no fogo, eu gosto das coisas bem práticas. Não, bem fraquinho. Bem práticas. Então, eu faço direto no fogo. E o banho-maria você tem que ter cuidado em a sua água da panelinha que você tiver, ela tem que estar ali, mas a pontinha do refratário que você vai ter aqui com o açúcar e as claras não pode encostar nessa água. Ele tem que fazer aqui o processo dele de cocção com o vapor que sai do banho-maria, senão você realmente vai cozinhar as suas claras, tá? Aqui eu vou mexer bastante, vou mexer. Você vai observar que o barulho de açúcar, assim, arrastando no fundo da panela, ele vai diminuindo, diminuindo, até que ele vai sumir. E se você arrastar a sua espátula no fundo da panela, você vai ver que o açúcar já diluiu. Outra dica para quando estiver chegando na temperatura. Essa misturinha, por eu estar mexendo, ela vai começar a criar uma espuminha. Essa espuminha já mostra que o meu açúcar tá ali derretido e que eu tô me aproximando da temperatura. Então nessa hora fica bem de olho para poder ver aqui a temperatura. Nesse início não precisa, isso vai levar aqui alguns minutinhos, mas depois de um certo tempo já insere aqui o seu termômetro e cuidado para não encostar a ponta do termômetro no fundo da panela, porque aí isso vai alterar a temperatura, assim, a percepção de temperatura do termômetro. Porque o que acontece? Ele, em contato com o fundo da panela, ele capta um calor muito maior do que o calor da sua preparação. Então sempre tente deixar ele encostado aqui nessa mistura de claras e açúcar. Então, eu vou mexer até começar a chegar o momento de colocar aqui o termômetro. E não para de mexer, mexendo direto, sempre tendo a preocupação. Vocês veem que eu mexo, depois eu venho aqui, limpo a lateral e não precisa fazer força para mexer. É simplesmente esse movimento e essa limpeza que é necessário. Não tem força aqui, senão o braço da gente cai. Ó, aqui eu vou fazer com você o teste do dedo. O que acontece? Você, para saber se tá no ponto, ele já tá bem espumoso, bem quente e não tem o termômetro. Vou fazer sem o termômetro. Aqui você bota um pouco da preparação no seu dedo e esfrega um no outro. Porque aí você vai ver se tem grão de açúcar aqui. Aqui não tem, eu já sei que ele tá na temperatura com certeza, porque tá bem espumosinho aqui. Então eu vou desligar o meu fogo e levar essa mistura aqui na batedeira. Cuidado na hora que você for colocar para não raspar as partes mais altas da lateral da panela. Raspa seu fundo, ajuda aqui a mistura a sair, mas não raspa porque pode ter açúcar cristalizado não diluído na mistura. E agora eu vou levar isso aqui na batedeira com o batedor de globo. Nesse início a gente só troca pela raquete depois para poder tirar as bolhas de ar. E eu vou bater essa mistura até montar o merengue e esfriar. Isso leva alguns minutos, tá? E você vai sempre observando como é que tá a temperatura. Aqui o merengue já está super montado. Olha que coisa mais linda. Gente, eu acho tão lindo. Olha isso. Lindo, né? É pra ficar olhando. Brilhoso demais. Só que
O meu bowl ainda está morno. Então, será que tá frio? Será que não tá? Pega e coloca o seu dedo diretamente no creme, porque pode dar uma enganada. Então aqui eu já vi que o meu creme já tá bom para receber essa manteiga, apesar do bowl ainda tá um pouquinho morno, mas ele não tá quente, igual ele tava antes, quando recebeu essa preparação. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a adicionar a manteiga. E aqui você pode adicionar com ele ligado de pouquinho em pouquinho, adicionar metade, metade, adicionar tudo. Eu já testei de todas as formas e não faz muito. Então vamos lá, manteiga, e eu vou adicionar de pouquinho em pouquinho. Eu gosto de vez em quando dar uma aumentada na velocidade para ele bater bem e depois continuar colocando o resto da manteiga. A manteiga tá com cheiro de baunilha. Porque essa manteiga caseira que eu fiz, eu adicionei baunilha nela. E aqui eu aumento para ele bater bem e depois eu paro. Aqui eu vou tirar para limpar as laterais. Ele já tá bem batidinho. Mas sempre gruda muito. O merengue é um negócio que gruda, né? Então, como o globo ele não alcança as paredes do bowl, então o ideal é que você venha e dê uma boa raspada aqui. Não esquece do fundo. Nesse momento, você pode adicionar o saborizante que você quer para o seu buttercream. Eu saborizo todos os meus buttercream com baunilha e a partir daí eu escolho outros sabores que eu queira colocar. Porque a baunilha, ela dá um sabor muito neutro, então ela não atrapalha em nada o que você vai colocar aqui depois. Inicialmente, sempre baunilha para mim. Eu utilizo essa baunilha aqui, que é a baunilha Royale da marca da Bella. Eu gosto muito dela, o bicho tem 2 tipos de baunilha, mas a outra também é muito boa, mas essa aqui eu gosto mais porque ela é mais clarinha e ela tem bastante pontinho, fica muito bonito, e eu acho ela mais saborosa, digamos assim, mas a outra antes dessa, claro, eu usava a outra. Então aqui, ó, eu vou adicionar o quanto eu tô a fim de adicionar, isso aqui é mega a gosto. E agora eu vou bater para isso aqui ficar bem incorporado. E depois eu vou trocar o batedor. Prontinho, buttercream feito. Tá aqui,
maravilhoso. E o que eu vou fazer agora? Ele tá pronto, mas ele tá cheio de ar. Então, para tirar essas bolhas de ar, eu vou trocar o meu batedor pela raquete. A raquete, ela vai tirar e deixar ele mais cremoso. E aqui você vai bater pelo tempo suficiente para observar que ele tá bem lisinho, que não precisa bater mais. Dependendo da quantidade que você tem de creme, isso pode variar para mais ou para menos. Não precisa ser numa velocidade alta, você pode fazer isso numa velocidade média, média para baixa, isso vai depender da potência da sua batedeira também. A KitchenAid, ela começa bem lentinha, ela leva um tempo aí para engatar, né? Mas tem batedeiras que já começam bem fortes, então tem que prestar atenção, porque senão isso vai espirrar para todos os lados. Então, deixar bater aqui para tirar as bolhas, e aí depois eu vou utilizar ele para poder fazer a cor que eu quero. Antes de colorir o buttercream, eu quero montar esse bolo para você. Então, o que eu tenho aqui? Um cake board. O cake board é a tábua do bolo. E o que eu tenho para falar sobre ele? Muita gente usa aqueles pratos cartonados, né? E para um trabalho de buttercream, isso não é nem um pouco aconselhável, porque ele no movimento, no fato de você pegar e movimentar o bolo, esses pratos não têm resistência para o peso do bolo. Então o que acontece? Eles geralmente meio que se movimentam, né? Eles dão uma entortadinha, levantam um pouco e isso racha a sua cobertura. Então não utiliza esse tipo de prato para o seu bolo de buttercream. Aqui, o cake board, você encontra ele de diversos milímetros de espessura, de diversos diâmetros também. Esse aqui, ele tem 6 milímetros de espessura. O mínimo ideal é o de 3, só que para bolos que eu tenha mais de 5 camadas de massa ou maior do que 15 de diâmetro, eu sempre utilizo os de 6 milímetros de espessura, porque ele dá mais segurança para o seu bolo. Aqui eu vou montar o meu bolo no acetato, então eu tenho o cake board, eu vou colocar o buttercream no saco de confeitar. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui um saco de confeitar descartável. Eu vou inserir o meu bico, você pode fazer sem o bico também, mas eu acho que a cinta ela não fica tão certinha quanto se você utilizar um bico. Esse aqui é um daqueles redondinhos, que tem o bico redondinho, ele é um perlê, né? A gente chama de perlê. E esse aqui é o 2A da Wilton, mas você pode utilizar um tamanho maior também se quiser. Eu gosto do 2A porque eu acho que ele deixa a cinta perfeitinha e não deixa uma quantidade grande de creme, porque quanto mais creme você fizer nessa beirada, menos recheio você acaba tendo. Então aqui eu vou cortar a ponta e empurrar o bico para ele poder sair do saco de confeitar. Eu faço uma dobra e seguro ele como se fosse um copinho. E aqui eu vou acrescentar o buttercream, que já tá super perfeito. Esse buttercream você pode refrigerar ele, você pode congelar ele. Eu costumo refrigerar ele por no máximo de 5 a 7 dias. E congelado ele dura até 90 dias. Isso vai depender, vai variar de acordo com a temperatura da sua geladeira e do seu congelador. Mas é só você armazenar ele num pote hermético ou naqueles saquinhos tipo Ziploc. Eu faço isso muito com sobrinhas de cor, para poder montar outras cores. Então eu boto eles nesses saquinhos porque eles ocupam menos espaço do que um pote. Eu vou passar esse buttercream aqui no fundo, né, na base do cake board. E vou pegar também a bailarina. Essa bailarina, assim, é um item muito importante. Você consegue, digamos, fazer de uma forma mais genérica, tipo com um prato de micro-ondas, mas nada vai te dar um movimento
que a bailarina dá. E a bailarina, o ideal é que ela tenha um rolamento assim muito bom, para ela ter esse giro perfeito, ela seja bem fixa na sua bancada e ela não seja aquela coisa que fica sambando, porque isso não vai ser nada interessante na hora de você espatular. Então vou pegar aqui as camadas de bolo. Eu vou montar os bolos que tem aqui de 20 de diâmetro. Ele tá aqui já firme, descansado. E fica bem mais fácil de manipular ele quando ele tá assim gelado, né? Porque é uma massa amanteigada, ela fica mais firme. Então eu vou tirar o meu papel manteiga do fundo, eu gosto de tirar só na hora que eu vou manipular mesmo. Vou posicionar, deixar ele centralizado. E aí tem a questão da calda. Eu molho o bolo com uma calda de leite condensado com água. Isso tem na apostila, no curso. Mas você pode fazer uma calda de água com açúcar, saborizar com sucos, com especiarias. Você pode molhar ele também com água. Não deve, porque na verdade a água não agrega nada. Não aconselho a molhar com leite, porque o leite ele vai acabar, dependendo da temperatura, ele vai acabar dando uma azedada aí no seu bolo. Não é muito aconselhável não, tá? E aqui, o que acontece? Eu sempre dou um dedinho aqui da beirada para não deixar essa beirada molhada a ponto dela acabar desmanchando. E molho todo ele. Eu molho com uma bisnaga. Existem pessoas que molham com pincel, com colher. Eu gosto muito da praticidade da bisnaga, mas é uma questão pessoal mesmo. E aqui eu tenho o meu buttercream para fazer a cinta de contenção. A cinta de contenção ela serve para proteger, fazer um paredão, digamos assim, para o seu recheio não sair do bolo. E eu vou fazer isso aqui bem na beirada. Então sempre mantendo a pressão, a mesma pressão da mão ao redor de todo o bolo. Se você vê que ficou algum buraco, vai lá e preenche. Aqui eu já tenho os recheios no saco de confeitar também. E aqui eu vou colocar 2 camadas nesse bolo, daquele brigadeiro de avelã branco e uma camada da mousse de chocolate, porque o brigadeiro, ele tem uma estrutura melhor, então assim, ele aguenta melhor o peso. Então eu não vou encher ele de ganache, sendo que ele não vai estar o tempo inteiro gelado, né? Então o ideal é que você use um recheio mais firme para você fazer na quantidade maior. Sempre respeite a altura da cinta, senão ela perde o sentido, porque aí o seu recheio, ele vai escapulir, né? Aqui agora eu vou com uma outra camada e vou repetir o mesmo procedimento aqui anterior. Ó, essa camada, ela é aquela que do bolo que eu fiz em 2 formas só. E aí ela fica sem o fundo. Eu tenho 2 com fundo e 2 sem fundo. Essas 2 sem o fundo, elas vêm aqui pro meio do bolo. Então posiciona, verificando se tá certinho, se não tá assim, mais para um lado do que pro outro. E repete tudo de novo. Cinta de contenção. E o recheio de ganache. Cuidado para não molhar demais esse bolo e nem entupir ele de recheio, porque isso vai comprometer na estruturação.
última camada, a parte reta dela, a parte do fundo dela, vai pra cima do bolo, tá? Pra ficar bem lisinho. E aqui você também molha essa parte aqui de cima, tem que fazer mais calda. Com o seu cake board limpo, tudo montado, você vai pegar uma folha de acetato, assim, que tenha um pouco mais do que o tamanho que você precisa para envolver o seu bolo. Pode ser na altura que você quiser, mas precisa ser pelo menos um pouco mais alto que o bolo. E eu vou abraçar e dar uma apertada assim com a mão para ficar bem justinho. Venho com uma fitinha adesiva e fecho e prendo isso aqui. Eu gosto de deixar meio enrugadinho na ponta para ficar mais fácil na hora de tirar. Eu venho levemente com a mão e dou só uma acertada aqui para todas as laterais ficarem bem certinhas. E aí agora você cobre ele com um plástico filme e leva para sua geladeira para poder ter o descanso, ficar bem estruturado, essa cinta de contenção fica bem firme para poder tirar e aplicar a sua cobertura. E esse é o mesmo processo que eu vou fazer com o de 15 centímetros, que depois vai aqui em cima. Agora eu quero falar para você sobre a colorização do buttercream. Aqui tá o buttercream que eu fiz, cremoso, mas um pouquinho amarelado. Digamos que o buttercream ele tenha uma cor meio off-white, né? Ele não chega a ser amarelo, é claro. Então, o que acontece? Quando você quer deixar ele um pouco mais branco, ele não vai ficar assim 100% branco, absurdamente branco. Mas você tem alguns truques para você deixar ele um pouco mais claro. Um deles seria utilizar dióxido de titânio, que é esse pozinho, é um pozinho branco, mas eu não gosto de utilizar muito ele, eu acho que ele não dá tanto efeito assim. E outra opção, você pintar o seu bolo. Então você utilizar um pó de decoração diluído em álcool de cereais na sua bombinha e pintar o seu bolo depois dele já coberto. Aí realmente ele vai ficar branquinho. Outra opção que você tem é de usar um pouquinho de corante violeta. Esse corante, ele quebra um pouco esse amareladinho que tem o buttercream e deixa ele mais claro, digamos que ele fique mais gelo, né? Ele não fica branco, ele fica mais gelo. Então tem que tomar muito cuidado, é uma quantidade micro, absurdamente micro disso, corante lilás ou corante violeta. Por quê? Se você colocar mais do que você deve, ele vai começar a ficar meio cinza, vai subindo de cor até efetivamente chegar na cor que ele deveria desde o início. Então tem que tomar muito cuidado quando utilizar, mas ainda é a melhor forma de você conseguir chegar nesse tom mais claro para o seu buttercream. Em compensação, o contrário, nós temos o preto, o vermelho, o azul marinho, o bordô, essas cores muito fechadas, muito pigmentadas. Ele tem, assim, digamos, umas manhas para você conseguir que alcance essa cor. Basicamente, você pode dar um fundo escuro já para o seu buttercream. Por exemplo, você pode usar chocolate derretido, ele já vai trazer um fundo mais escuro para o seu buttercream. Ah, mas eu não quero que tenha esse sabor intenso de chocolate. Ah, usa cacau black. O cacau black não vai te dar um sabor intenso de chocolate. É claro, ele vai modificar um pouquinho, vai, mas não vai te dar um sabor intenso de chocolate. E ele vai ajudar muito a escurecer o seu buttercream, porque ele é preto, né? Ele só deixa o buttercream, dependendo da quantidade que você colocar, meio poroso. Agora, o ideal é que você sempre utilize, independente desse fundo já ter ganho um chocolate, já ter ganho um cacau black, é que você sempre utilize o corante em pó e o corante em gel.
Os dois juntos formam a dupla que vai te levar até a sua cor escura. Um separado do outro dificilmente vai trazer esses tons muito fechados, sem que você utilize uma quantidade absurda de corante, e isso pode fazer com que a sua cobertura amargue. Isso, por exemplo, quando você coloca uma quantidade grande de corante em gel, pode acontecer, por exemplo, o seu Buttercream gelado sai da geladeira, dá aquele choque térmico, ele sua um pouco, pode começar a escorrer seu corante e você não vai querer isso. Então sempre utilize, quando você quiser cores bem pigmentadas, dois tipos de corante, em gel e o em pó. O em pó você vai encontrar hidrossolúvel e lipossolúvel. O que acontece? Qual é a diferença entre os dois? O hidrossolúvel é para preparações à base de água, o lipo à base de gordura. Agora, vem a parte estranha, né, de repente. Mas o Buttercream, ele tem uma base de manteiga, é uma base de gordura. Então, você usa o lipo. Não necessariamente, você pode utilizar os dois. Mas o hidrossolúvel, ele tem uma dissolução, assim, muito melhor no creme do que o lipossolúvel. Isso, na verdade, foram alguns testes que eu fiz. Você pode ter preferência pelo lipossolúvel. Tem confeiteiras que usam diretamente o lipossolúvel. Então é uma questão de você se encontrar. Mas saiba que em massa é utilizado o hidrossolúvel mesmo. O que eu quero com esse Buttercream? O bolo vai ser todo verde, mas um verde fechado. Então aqui eu vou trabalhar com alguns tons de verde, alguns corantes verdes. Vou fazer um mix aqui, uma alquimiazinha, e vamos ver no que é que vai dar. Na verdade, eu vou testar isso aqui, chegar nessa cor aqui junto com você. Aqui eu tenho verde fosco, aquamarine, o verde tradicional e o corante em pó em o verde normal mesmo. Eu vou aqui colocar um pouco do verde primeiro. Quando você usar corante em pó, o ideal é que você bata na batedeira, para ajudar ele a dissolver melhor, porque é mais complicado fazer isso à mão. E eu vou adicionar o verde tradicional, aqui verde. E vou bater ele aqui na batedeira até ele estar completamente misturado. Aqui eu já tenho um verde, mas é um verde meio verde menta, né? Porque eu usei um verde tradicional, numa quantidade que nem foi grande, e aqui tem bastante Buttercream. O que eu vou fazer agora? Começar a adicionar os tons mais fechados desse verde, digamos assim. E aí eu vou fazer isso tudo direto na batedeira, porque tem uma quantidade muito grande de creme. Fazer isso no braço fica bem cansativo. Então, vou adicionar o fosco e o aquamarine. Vou bater novamente até ficar bem misturado, e aí eu vou observar aqui o comportamento dele. Aqui eu já tenho um verde bem mais fechado do que aquele verdezinho inicial. Mas qual é o macete aqui? Primeiro de tudo, cor, principalmente as pigmentadas, precisam de um pouquinho de descanso para poder fazer a chegada dela, digamos assim, né? Então ela precisa descansar um pouquinho para alcançar todo o potencial que ela tem. O que eu vou fazer com esse verde aqui? Para ajudar na potência dessa cor. Eu vou pegar uma boa parte aqui dele.
vou levar esse potinho. Se você estiver trabalhando com pouca coisa, com uma quantidade menor, você pode levar diretamente a quantidade toda que você está fazendo. Eu estou separando uma parte porque aqui no bowl tem bastante creme e eu também não vou levar esse bowl aqui no micro-ondas, né? Então eu vou levar no micro-ondas por em torno de entre 5 e 10 segundos, mas o mais seguro é entre 5 e 7. Observa a potência do seu micro-ondas, porque ele vai aquecer esse buttercream. É por isso que tem que tomar cuidado para você não sair do ponto dele e ter que jogar tudo fora. Como ele vai aquecer, esse corante vai dissolver melhor aqui dentro e vai potencializar essa cor. Eu vou te mostrar já já. Aqui eu tenho ele já saído do micro-ondas e olha o centro dele, como ficou bem mais escuro. Olha só. Então, é isso o que acontece. É nesse verde aqui que eu queria chegar. Eu vou te mostrar a diferença de um verde para o outro. Vou dar uma sujada aqui nas duas espátulas para botar uma do lado da outra. Então, eu tenho aqui antes e depois do micro-ondas, viu? Isso aqui eu posso pegar e adicionar naquela ali, ou eu posso ir aos pouquinhos trabalhando ele no micro-ondas até que ele fique todo nesse tom. Ah, ficou muito mole. Sim, fica mole. Então, o ideal é que você faça sua cor com um pouco de antecedência, porque aí você pode levar essa cor na geladeira, ela vai descansar, ela vai criar uma potência aqui. Eu já tô misturando, olha, no restante do creme que estava no bowl. E aí, é claro, como o que estava aqui no bowl estava bem clarinho, assim, mais ou menos, né? E o que veio forte, acabou misturando e ele ficou um meio termo. Mas olha, rapidamente você consegue alcançar tons mais escuros. Esse, digamos, macetezinho do micro-ondas é a melhor coisa do mundo. Ele realmente te ajuda a potencializar de uma forma que ali jogando corante você não ia conseguir de jeito nenhum. Então sempre faça esse teste antes de continuar ali agregando corante para não acontecer de dar problema no seu buttercream. Outro detalhe com relação a cores escuras, elas mancham a boca do cliente. Então conversem com os clientes antes de entregar um bolo preto, azul marinho, verde musgo, roxo, violetas, cores bem pigmentadas, porque isso mancha a boca, o seu cliente pode ficar pau da vida, porque não foi avisado, não era isso que ele queria. Então, ó, você quer um bolo preto, querido? Então é o seguinte, ele vai manchar a sua boca e a boca dos seus convidados. É temporário, quando você for lá escovar o dentinho, chacoalhar, ele vai saindo com certeza, não é uma coisa permanente, mas vai manchar. Tem certeza que você quer? Aí, por exemplo, algumas cores realmente muito fortes têm a possibilidade de sair na urina. Quando vai lá no banheiro, aí de repente a pessoa comeu um bolo super verde e aí ela fala, o que tá acontecendo aqui? Tô doente, tô morrendo, minha urina tá verde. Então avisa esse tipo de situação para o seu cliente pesar ali se ele realmente quer esse bolo tão pigmentado ou se, por exemplo, você pode usar essas cores escuras em detalhes de decoração, que necessariamente você não precisa ter um bolo todo escuro. Você pode ter um bolo em tons mais claros, em um degradê e utilizar as cores mais fortes para você fazer detalhes no bolo. Agora, se o cliente quiser de qualquer jeito, é responsabilidade dele. Eu, por exemplo, eu tenho cartões. Cada bolo que eu entrego, ele vai com um cartão explicativo. Explicativo de armazenamento, de validade e falando também dessa questão. Inclusive, no meu contrato também tem isso. Falando dessa questão das cores escuras. Então, assim, tem que ficar tudo muito explicado, registrado que foi explicado. Por isso que eu tenho nos meus contratos
todas as explicações de validade, de transporte, de conservação, com relação à cor, com relação a tudo. Então é muito importante ficar tudo muito bem explicadinho para você não ter nenhum tipo de problema. Então, o meu verde para o bolo está aqui. E é com esse creme que eu vou cobrir o bolo na terceira aula, que vai ser lançada amanhã às 10 da manhã. Eu vou enviar o link lá pro grupo do canal do Telegram, vou divulgar também de outras formas, mas os alunos que estão lá no canal do Telegram, é claro, tem sempre prioridade. Agora falta um dia para o lançamento do curso Desvendando Buttercream, imersão online. E eu tô muito empolgada, espero que vocês também, porque tem muita coisa legal no curso. Então, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para notificações, curte aqui o vídeo, ele é feito com muito carinho, tudo que eu gravo é feito com muito carinho, tem muito trabalho envolvido de ambiente, de iluminação, de edição, de tudo, então acreditem, isso aqui é feito com muito trabalho, mas muito amor. Então é muito importante mandar para os amigos, comentar lá no Instagram, salvar os posts, tudo que tem direito que a gente sabe que é super necessário, que todos esses youtubers e influencers e tudo mais fazem e pedem, então é porque a gente precisa. Então eu vejo você na terceira aula, que nós vamos decorar, cobrir e decorar esse bolo lindo e falar mais sobre o curso. Até a próxima!